Bíblia, tome-a nas suas mãos, você que a tem no papel, você que a tem no meio digital, você que a tem em pedra, em pergaminho, em papiro, glória a Deus. Alguém se importa com a forma não é importante, a forma muda com o tempo, agora a palavra é a mesma, vai passar o céu, a terra, mas a palavra, o seu poder, a sua fonte, a sua autoridade, o seu cumprimento não passa, dura para todos sempre. Tome comigo a inerrante, a infalível, a eterna palavra do Senhor. Livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Livro do Gênesis, capítulo 7, versículos do 5 ao 7. Tome comigo a poderosa palavra de Deus. Livro do Gênesis, capítulo 7, versículos do 5 ao 7, declara-nos assim a palavra do Senhor. E fez Noé, conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Curve comigo a cabeça, papai querido e santo, fala conosco. Ah, Senhor, ministra a nossa mente ao nosso coração. Senhor, nos abre a porta da palavra. Todo impedimento à tua palavra faz cessar agora. Pai, que o teu Espírito a ensine, a ministre e a aplique nessa manhã. Que cada vida, Senhor, possa recepcionar, acolher a tua palavra. Neles, Pai, faz cumpri-la em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podem sentar, amados, queridos. Eu quero vos trazer uma palavra, tomando como base Gênesis capítulo 7, a narrativa do dilúvio. E daqui extrair nesta manhã algumas verdades para a tua vida. Você sabe que conhece a palavra, que estes dias que antecedem o dilúvio foram dias terríveis. A palavra de Deus vai revelando a situação em que vivia a humanidade. No capítulo 6 do livro do Gênesis, nós temos uma descrição da corrupção na qual estava toda a vida na terra. No versículo de número 3 de Gênesis capítulo 6 é dito: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A humanidade estava imersa em crime. A humanidade estava imersa em infanticídio. A humanidade estava imersa em feminicídio, em homicídio, em infanticídio. A humanidade estava imersa em corrupção. A carne humana caída desde o Éden, ela foi se corrompendo cada vez mais, e um abismo chamando outro abismo, e tal violência tomou conta da terra, de modo que toda a imaginação do homem, do coração do homem caído, era maligna, era má. E esta situação foi chegando diante de Deus. Ele, o Criador, Ele, o justo juiz de toda a terra, de tal maneira que a justiça de Deus, ela começou a ser provocada. A justiça de Deus começou, dado o tamanho, dada a situação, a profunda degeneração da sociedade, a justiça de Deus começou a clamar por providência. E Deus é Deus de providência. Mas a palavra de Deus vai nos mostrando que o juiz de toda a terra, ele contempla aquela sociedade, e contemplando Deus aquela sociedade, porquanto diz aqui o versículo de número 11 e 12 de Gênesis 6,
a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. O versículo 12 diz: e viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então o Senhor, contemplando toda aquela situação, ele encontra Noé, e o Senhor, ao ver Noé, a palavra vai mostrando que Noé, ele encontra graça diante do Senhor. Noé, ele é achado por Deus, e o Senhor contempla o comportamento de Noé. Deus contempla o proceder de Noé, e a palavra de Deus vai falando de Noé como um homem que era justo, como um homem que era bom, como um homem que andava na presença do Senhor. E é a este homem que o Senhor se dirige, e é a este homem que Deus dará revelações. Versículo 13 de Gênesis 6 diz: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, eis que os desfarei com a terra. Mas o Senhor aqui, ao dar a Noé esta revelação, ao dar a Noé este anúncio, no versículo 14, o Senhor vai revelando para Noé um projeto de salvação. Quando diz para Noé: faze para ti uma arca de madeira, da madeira desse preste, farás compartimentos na arca e a calafetarás por dentro e por fora com betume, e desta maneira a farás: de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela de 1 côvado na parte de cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares primeiro, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há um espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra morrerá. No versículo 18, Deus vai revelando uma graça a Noé, quando ele diz: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo, e de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca para o conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil da terra conforme a sua espécie. 2 de cada espécie virão a ti para os conservar em vida, e leva contigo de toda a comida que se come, e ajunta-a para ti, e te será para mantimento teu e deles. O versículo 22 diz: assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Queridos amados, nós percebemos as consequências do pecado. A palavra de Deus revela que o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus revela que o pecado faz separação entre o homem e Deus. E o pecado não apenas corrompe o pecador, mas o pecado, ele traz dano a tudo quanto está em volta, no entorno do pecador. O dano trazido pelo pecado afeta a própria criação. Toda a terra sofre. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele vai dizendo que a criação sente dores, como que dores de parto, por causa do pecado. O pecado afeta a natureza, o pecado afeta o planeta inteiro. Todo o planeta é enfermado por causa do pecado. O Senhor diz para o homem na queda: maldita é a terra por tua causa, por causa do pecado, por causa da
iniquidade. E é diante deste quadro de degeneração, de corrupção absoluta, em que o Senhor vê Noé. E ele vê Noé, cujo nome significa descanso. Noé, cujo nome vai revelando um Deus que vê o homem e, ao ver o homem, olha para ele com um olhar de graça. Noé, ele não conquistou o favor de Deus. Noé, ele não mereceu o favor de Deus, mas Noé encontrou graça perante o Senhor. Deus olhou para Noé com um olhar de graça. Deus olhou para a esposa de Noé com um olhar de graça. Deus olhou para os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, com um olhar de graça. Deus olhou para as esposas de Sem, Cã e Jafé com um olhar de graça. Aleluia. A palavra de Deus nos diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem de vocês, é dom, é graça, é presente, é favor imerecido. Não merecemos a graça, mas Deus nos olha com amor, Deus nos olha com graça. E esta graça faz com que o Senhor, ele ordene a Noé que faça uma arca. Veja, essa arca, ela não é exatamente um navio. Essa arca não é um transatlântico, não é um navio, porque o seu formato é um formato de um caixote. E um caixote não é um barco manobrável, não é um barco navegável. Um barco, ele é feito de tal maneira que ele possa ter condições de navegabilidade, além de controle. Deus não manda Noé colocar um leme nessa arca, ou seja, o controle da arca não estaria na mão de Noé. Deus é quem teria o controle da arca. A direção para onde a arca iria não dependia da vontade de Noé. É Deus quem guiaria, é Deus quem levaria a arca para o lugar da sua vontade. O que Noé tem que fazer é, primeiro, fora da arca, dar ouvidos à voz de Deus. Fora da arca, Noé, primeiro, é alcançado pela graça de Deus. E a graça de Deus vai dizer e vai revelar para Noé um plano de salvação em meio a uma geração que estava sentenciada à morte por causa da iniquidade e do pecado. E este Noé, ao ser alcançado pela graça, ele precisa agora, tendo conhecimento dos planos e projetos de Deus, porque fora da arca, Noé recebe revelação de Deus. Noé estava fora da arca, mas o Senhor alcança, o Senhor vai de encontro a Noé e ele lhe revela a sua palavra, ele lhe revela os seus planos, ele lhe dá umas palavras de sabedoria, uma palavra revelada ao coração de Noé, em que o fim de toda a carne era chegado perante o Deus Todo-Poderoso. Ao ter esta revelação, Noé recebe instruções. Fora da arca, Noé é alcançado pela graça. Fora da arca, Noé recebe revelação. E fora da arca, Noé recebe instrução. O que fazer com a graça, o que fazer com a revelação que Deus tem trazido a ele. E a orientação de Deus para Noé, fora da arca, é: faz uma arca, constrói uma arca. E a palavra vai dizer que esta arca que Noé queria construir, que Noé iria fazer, esta arca era para salvação, esta arca era para preservação, e esta arca era para conservação. Noé teria que fazer a arca. Veja, Noé teria que construir esta arca. E esta arca, enquanto Noé construía esta arca, enquanto Noé ia cuidando dela, ia fazendo o seu projeto, ia cortando madeira, ia lavrando madeira, esta arca em si, ela propagava, ela propalava aquela sociedade, aquele povo que vivia em iniquidade, que o Deus Todo-Poderoso estaria trazendo juízo sobre a terra. A própria arca pregava, a própria construção da arca, ela trazia a revelação de Deus para aquela sociedade. A gente pode conjecturar, a gente pode imaginar que alguém chegava para Noé e dizia: Noé, com 600 anos, Noé,
o que é isso que você está construindo, Noé? Você resolveu fazer um grande palácio de madeira para você, Noé, mas esse palácio é estranho, porque esse palácio tem somente uma porta e somente uma janela. Esse palácio, Noé, ele é estranho, ele não é muito confortável. O que é isso, Noé, que você está fazendo? Que projeto é esse, Noé, no qual você está envolvido com a sua mulher, com os seus filhos e com as suas noras? E Noé dizia, é que o Todo-Poderoso vai mandar um grande dilúvio. O Todo-Poderoso, o juiz de toda a terra, ele vai requerer o pecado de vocês, a iniquidade de vocês, e quem estiver fora da arca não poderá ser preservado. Quem estiver fora da arca não será salvo, não terá salvação. Quem estiver fora da arca não será conservado. É preciso entrar na arca, mas aquela sociedade não cria naquilo que Noé estava anunciando. Esta sociedade não cria na revelação de Deus dada para Noé. A sociedade não cria naquilo que aquela arca estava trazendo para eles. Pilatos olha para Jesus e olha, a arca, ela é um símbolo, a arca é um tipo, a arca é uma sombra do Senhor Jesus Cristo. Ela não é um tipo da igreja, ela não é uma sombra da igreja, não. Ela é sim um tipo, ela é uma sombra, ela lança luz para o Senhor Jesus Cristo, porque é Jesus o Salvador, é Jesus quem salva. A igreja, ela é boa, a igreja, ela é maravilhosa, mas a igreja não salva. Quem salva é Jesus que está na igreja, é Jesus que constituiu a igreja. Ele é a porta da salvação, Ele é o caminho da salvação, Ele é a verdade que liberta. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ele é a porta de entrada na arca, Ele é a porta para a salvação, Ele é a porta para a conservação, Ele é a porta para a preservação. É preciso ir a Jesus, era preciso ir à arca, era preciso crer, mas eles não criam. Assim como eles não criam, não iriam crer os judeus nos dias de Jesus, quando a palavra de Deus diz, Ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, não creram nele. Nos dias de Noé, não creram em Noé. Nos dias de Noé, não creram na arca que Noé estava construindo. Noé, você é louco, não tem rio por aqui. Noé, você é louco, o mar está bem distante daqui. O homem não percebe que ele no pecado, ele está afogado. Ele está completamente afogado, mesmo vivendo em terra seca. O pecado afoga, o pecado tira o homem do lugar firme e o coloca na areia movediça. O salmista vai declarar dizendo, de um charco de lodo horrível o Senhor me tirou. O pecado é como areia movediça. Quem entra na areia movediça, por mais que queira sair, não consegue. Quanto mais faz força para sair, mais a areia movediça o prende. É como aquela lama, quem já pisou em um lugar muito enlameado, aquela lama macia, quando a bota entra dentro da lama, por mais força que se faça, não se consegue mais tirar a bota. É preciso deixar a bota e puxar só o pé, porque quanto mais força alguém faz, mais a lama prende. O pecado é assim, quem pratica o pecado se torna escravo do pecado. Oh, glória a Deus. Aquela sociedade rejeita a mensagem de Noé, mas fora da arca, Noé é alcançado pela graça. Noé recebe revelação de Deus, e fora da arca, Noé resolve dar ouvidos à voz de Deus. Aquela sociedade não quis ouvir a voz de Deus, mas Noé deu ouvidos à voz de Deus. Mas também não adianta ouvir a voz de Deus e não colocar o que ouve em prática. É preciso colocar em prática.
prática. A palavra de Deus diz: não seja apenas ouvinte da palavra, mas pratique a palavra. Não adianta saber que a arca é a porta de salvação, que a arca é a porta da conservação, da preservação, se você não crê que Deus vai mandar o dilúvio, se você não crê que este lugar é um lugar onde você pode se abrigar. Não adianta crer que Jesus Cristo é o Senhor, não adianta crer que Jesus Cristo é o Salvador, se você não o constitui como teu Senhor e como teu Salvador. Pilatos vai olhar para Jesus e vai fazer uma pergunta retórica: que farei do Jesus chamado Cristo? Pilatos poderia tê-lo constituído como Senhor, Pilatos podia tê-lo constituído como Salvador. Ele perguntou a Jesus, que disse: vim dar testemunho da verdade. Pilatos pergunta diante da verdade: mas o que é a verdade? Ele não cria naquela verdade que estava diante dos seus olhos. Quando ele pergunta: que farei de Jesus chamado Cristo? É apenas uma pergunta retórica. Não adianta olhar nos olhos de Jesus, não adianta estar perto de Jesus, não adianta conhecer Jesus se você não entregar a vida para Jesus, se você não seguir o Senhor Jesus. O moço rico vai até Jesus e lhe diz: que devo fazer para ser salvo? Ele se achava pronto, ele se achava digno, ele se achava merecedor da salvação mediante a sua vida de religiosidade. O Senhor olha para ele e diz o que diz a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Sim, honrarás o teu pai e a tua mãe. E o Senhor vai dizendo para ele os mandamentos. Quando ele escuta aquilo, ele se alegra e diz para o Senhor com muita certeza e convicção: tudo isso tenho feito desde a minha meninice. Mas Jesus olha para ele e percebe, ele não sabe que peca já no primeiro mandamento. Então o Senhor Jesus revela para ele o seu pecado quando diz: olha, pega os teus bens, vende, distribui entre os pobres e me segue, e terás um tesouro no céu. Isso pesa o coração do moço. Ele era muito rico, ele amava as riquezas, ele não conseguia abrir mão das suas riquezas. Isso lhe pesa a alma, isso lhe pesa o coração. E ele baixa a cabeça e vai embora sem Deus e sem salvação. Oh, aleluia. Não adianta conhecer o Evangelho sem crer no Evangelho. Não adianta saber que Jesus é a porta e não passar pela porta. Fora da arca, não é escuta a palavra e não é coloca a palavra em prática. Oh, aleluia. A arca é a promessa de Deus para a salvação daquela família. A arca é a promessa de Deus para preservar a família. A arca na Bíblia fala de aliança. Nós encontramos na Bíblia Sagrada o Senhor estabelecendo com o povo de Deus uma aliança. E esta aliança estava ali simbolizada naquela arca. Arca feita de madeira, arca que era revestida com ouro por dentro e por fora, na qual estava o propiciatório, arca que ficava no Santo dos Santos, arca aonde era manifestada sobre o propiciatório a Shekinah, a presença do Senhor, uma aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo Israel. Arca fala de aliança, uma aliança que visava preservar, uma aliança que visava conservar, uma aliança que visava santificar um povo especial para Deus. Arca, aleluia, arca é um projeto salvífico de Deus, é um projeto para salvar a tua casa, é um projeto para a salvação da tua família. E nós encontramos o Senhor orientando Moisés em Gênesis capítulo 7, acerca disso, quando ele diz: depois disse o Senhor a Noé: entra tu, é preciso entrar na arca. Fora da arca, a graça me alcança. Fora da arca, Deus se revela para mim. Fora da arca, Deus revela os seus planos. Fora da arca,
Deus dá orientação, Deus dá direção. Fora da arca há uma decisão para ser tomada: é crer no Deus que se revela, é obedecer ao Deus que se revela, é viver a revelação de Deus segundo a sua palavra. Então Noé vai trabalhar construindo a arca, e quando a arca está pronta, 120 anos se passam. Durante 120 anos o homem tem a oportunidade de ouvir as boas novas de Noé. Durante 120 anos o homem vê a arca ser construída. Durante 120 anos aquela geração iníqua, aquela geração pecadora vai ouvir o testemunho de Noé e o testemunho da arca, vai ver a porta da arca aberta, vai ver a arca sendo construída. Mas durante 120 anos eles irão rejeitar, eles irão escarnecer aquilo que Noé testificava para eles, até o dia em que a arca ficou pronta. E aqui Deus ordena a Noé: entra tu, Gênesis 7 primeiro, entra tu e toda a tua casa na arca. É preciso que eu e a minha casa, é preciso que eu e a minha família estejamos dentro da arca, porque fora da arca não há preservação, fora da arca não há salvação, fora da arca não há conservação, fora da arca a perdição, fora da arca a condenação. É preciso entrar na arca. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração, diz o Senhor para Noé. No versículo 5 a palavra diz: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara, e era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. O versículo 7 diz: Noé entrou na arca. É preciso entrar na arca. Bendito seja Deus. Alguém escuta a palavra, alguém é alertado pela palavra, alguém é avisado pela palavra, mas não toma posição, não se posiciona, não age conforme a palavra. Mas Noé, ele vai agir segundo a palavra, porque diz: Noé entrou na arca. Bendito seja Deus. Não adianta crer se eu não pratico aquilo que eu creio. Noé praticou o que ele creu, ele fez a arca, e quando Deus ordenou, ele entrou na arca. Noé entrou na arca, diz a palavra, e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Veja, na Bíblia nada é por acaso. Primeiro entra Noé, depois entram os filhos de Noé, e depois, diz a palavra, vem a mulher de Noé e a mulher dos seus filhos. E nesta ordem nós encontramos aqui uma revelação de Deus. Primeiro, Noé vai entrar na arca. Aleluia. Aqui vai mostrando que Noé, ele era o exemplo para a sua casa. Noé era o exemplo para a sua família. Eu falo sempre para os pais que trazem filhos para serem apresentados no templo, e digo para os pais: olha, se vocês orarem, os filhos de vocês irão orar. Falo sempre para os pais: quando o teu filho começar o letramento, quando ele começar a silabação, a aprender a leitura, toma a Bíblia infantil, senta com ele e lê para ele a palavra de Deus. Ensina ele a ler, lendo a Bíblia Sagrada. Faz isso, é teu compromisso. A palavra de Deus nos revela no Salmo 127: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é galardão de Deus. Herança tem que ser cuidada, galardão tem que ser preservado, porque é valioso. Se a herança não é cuidada, ela é dissipada
espada, como fez o filho pródigo. Guia a criança, guia o menino Noé no caminho que deve andar, e até a idade adulta não se desviará dele. Noé entra, Noé dá o exemplo, Noé é alcançado pela graça, Noé dá ouvidos à palavra, recebe a revelação da palavra, crê a palavra e coloca a palavra em prática na sua vida. Ele entra na arca, guia a criança, e ele vem levando os seus filhos sem cães Jafé. Ele entra na arca e os seus filhos veem o seu exemplo. Eu falo para os pais: se vocês orarem, os filhos de vocês irão orar. Se vocês vierem à escola dominical e trouxerem seus filhos, eles irão conhecer o Deus da Bíblia, eles irão conhecer a palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Andando conforme esta palavra, eles não irão se perder. Escondi e guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É dito para os pais no livro do Deuteronômio, lá na altura do capítulo 11: porque falarás do livro desta lei para o teu filho, andando com ele no caminho. Ao te levantares, ao te sentares, terás esta palavra como filactérios perante a tua fronte, para que o teu pensamento seja dirigido por esta palavra. Atarás ela nos teus braços, para que o teu proceder, para que o teu fazer seja conforme esta palavra. Inculcarás esta palavra no teu coração, inculcarás esta palavra na tua alma, para que vivas esta palavra, para que os teus filhos vivam esta palavra. Noé vai na frente. Eu falo para os pais: quem guia não vai atrás, o guia vai na frente. Não é traga o filho para a igreja, é venha com teu filho para a igreja. Não é vai para a escola dominical ou manda o teu filho para a escola dominical, é venha com teu filho para a escola dominical. Não é manda o teu filho para o culto de ensino, é vem com teu filho, vem com os teus filhos, vem com a tua casa, vem para o culto de ensino. É preciso que você que guia vai na frente. O homem é o sacerdote da sua casa. Noé é o sacerdote da sua casa e da sua família. A sua família é a sua congregação. Oh, glória a Deus. Bendito seja Deus. Família é projeto de Deus, mas a família precisa ser orientada, ser ensinada, precisa ser guiada. E Noé, ele guia a sua família conforme a direção de Deus. Ele guia a sua família conforme a revelação de Deus e conforme a palavra de Deus. Então entra Noé e entram os seus filhos. Mas a Bíblia diz: e entra a esposa de Noé. A mulher de Noé vem depois dos filhos. E a pergunta é: e por que não entra Noé e a sua mulher e depois dos seus filhos? Por que Noé não entra, ele com a sua esposa, e os filhos o acompanham? E aqui eu tenho uma revelação para trazer para você. É que Noé entra, ele guia. Noé entra, ele dá o exemplo. Noé entra, ele lê Bíblia, os seus filhos leem Bíblia. Ele vem à igreja, os seus filhos vêm à igreja, porque ele leva os seus filhos com ele. Mas a mulher de Noé, enquanto que Noé trabalha na vanguarda, a esposa de Noé garante a retaguarda. Bendito seja Deus. Enquanto que Noé vai na frente, a esposa de Noé, que se posta por trás, ela tem a visão completa de cada filho. Noé que vai na frente, ele não vê tudo que Sem, Cã e Jafé estão vivendo ou estão fazendo, mas a esposa de Noé, que está posicionada estrategicamente atrás, ela vê se Sem está se desviando, ela vê se Sem está, com o pensamento dele sendo levado para fora da arca, ela vê se Cã está olhando para trás, ela percebe, ela vê os detalhes daquilo que está acontecendo nessa entrada na arca. Noé é a vanguarda, mas a esposa de Noé é a retaguarda que garante a entrada da família na arca. Oh, aleluia!
Noé não age só, a esposa está ajudando. Noé não constrói só, a família está com ele, a esposa está com ele, os filhos estão com ele, e aí as noras estão com ele. Bendito seja Deus. Eu gosto da palavra que está no livro de Josué, quando Josué diz para a nação de Israel: escolham a quem vocês querem servir. Se os falsos deuses, as falsas religiões, as ideologias malignas que há na terra, ou se vocês querem servir ao Deus Todo-Poderoso, a verdade eterna, viver a sua palavra, crer na sua palavra e praticar a sua palavra. E Josué vai revelando ao dizer: eu fiz a minha escolha. Ele diz: vocês têm escolha, mas eu já fiz a minha. Eu e a minha casa somos do Senhor. Eu e a minha família já nos posicionamos, já nos colocamos, já tomamos a nossa posição em decisão. Eu e a minha casa vamos entrar na arca. Eu e a minha casa vamos adentrar a arca. A minha família será salva, a minha família será preservada e a minha família será conservada dentro da arca do Senhor. Oh, glória a Deus. Entra Noé, entra os filhos de Noé. Eu me preocupo com aqueles que se dedicam à vida na igreja, e é maravilhoso se dedicar à vida na igreja e cultuam no culto e não sabem onde os filhos estão. Aqueles que chegam na igreja com seu carro novo e ele procura um lugar seguro para colocar o carro, procura um lugar seguro para estacionar o carro, trava o carro e segura a chave, não entrega a chave para ninguém, e vai cultuar o Senhor. Mas enquanto cultua na igreja, não sabe onde o filho está, não sabe onde o filho sentou, não sabe se o filho está dentro da igreja, ou fora da igreja, ou na rua. Aonde está o meu filho? Aonde está a minha filha? Tem mais cuidado com o carro do que com a filha. Tem mais cuidado com o carro do que com o filho. Oh, glória a Deus. Os filhos é que são herança. Os filhos é que são galardão de Deus para guiar, para cuidar, para dirigir. Oh, aleluia. Eu entro na arca, mas o meu filho vai entrar comigo. Eu entro na arca e a minha filha vai entrar comigo. A minha esposa vai entrar comigo. Eu e a minha casa, eu e a minha família dentro da arca do Senhor. Bendito seja Deus. É preciso entrar na arca. Noé vai entrar na arca. E quando Noé entra na arca, a palavra vai dizer que o Senhor fecha a porta. Aleluia. E agora Noé está dentro da arca. E assim como Noé viveu verdades fora da arca antes de entrar, ele vai viver verdades dentro da arca depois que ele entra. Primeira coisa que Noé vai viver dentro da arca é que uma vez que a porta fecha, a arca é lugar de separação. A arca vai separar Noé da sociedade imersa no pecado. A arca vai separar Noé da sociedade imersa em violência, imersa em iniquidade, imersa em ideologias malignas. Noé está separado desta sociedade. Aquilo que é separado é aquilo que é santificado. A palavra santo, ela tem uma raiz que significa separado. A arca é lugar de estar separado. A arca está na terra, mas ela não se contamina com a terra. A arca está no mundo, mas ela não se contamina com o mundo. A arca está no meio da sociedade, mas a arca não vive como vive a sociedade. A arca é separação. Noé vai viver esta separação. A arca, quem está dentro da arca está separado. Quem está dentro da arca também vive a comunhão. Só é possível estar dentro da arca se houver comunhão. Aleluia. A palavra de Deus vai nos mostrar
que o Senhor Jesus, olhando para os discípulos, Ele lhes diz: um novo mandamento vos dou. Senhor, que novo mandamento é esse? Vocês devem amar uns aos outros. Mas esse mandamento, Senhor, não é novo. Esse mandamento já está na lei mosaica. O mandamento de amar o próximo já vem na Torá, já estava escrito. O Senhor está falando que o mandamento de amar o outro é um mandamento novo. O mandamento de amar o próximo é tanto antigo esse mandamento que os fariseus te perguntaram: mas quem é o meu próximo? Mas quem é o meu próximo? Tal é a importância de amar o próximo. Mas o Senhor diz: o mandamento que eu vos dou é novo. Por quê, Senhor? Porque eu vos ensino e vos digo: amais uns aos outros, assim como eu, aleluia, e isso aqui é novo, como eu, o Senhor, vos tenho amado. Bendito seja Deus, aleluia. O padrão para vocês amarem uns aos outros não é o padrão do homem, mas é o padrão de Deus. A forma de vocês amarem uns aos outros não é a forma do homem, mas é a forma de Deus. E como é que Deus amou? Ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele e toda aquela que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Deus que nem mesmo o seu Filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as demais coisas? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Bem canta o hino que diz: quem te ama como eu? Ninguém te ama como eu. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Ela está ali porque eu te amo. Eu estou ali porque te amo. Ninguém te ama como eu. Aleluia. Ele amou, ele se entregou. É este amor perfeito, é este amor que se entrega, é este amor que é paciente, é este amor que suporta, é este amor que tudo crê, é este amor que tudo espera, é este amor que promove o outro, é este amor, o amor de Deus. Arca é lugar de amar, arca é lugar de comunhão. Bendito seja o nome do Senhor. E saberão que sois meus discípulos se vocês falarem outras línguas. Não foi isso que ele disse? Saberão que vocês são meus discípulos se vocês pularem. Eu gosto de vez em quando pular. Alguém pode dizer que é meninice, mas sou eu que levei uma bala aos 14 anos e era para ser tetraplégico se ficasse vivo. Então quando o Espírito de Deus, como diz o hino, se move em mim, eu pulo como Davi. Oh, aleluia. Saberão que sois meus discípulos se pularem, não. Saberão que sois meus discípulos se vocês estenderem a mão e eles forem curados, também não. Saberão que sois meus discípulos se meu nome expulsarem demônios, também não. Saberão que sois meus discípulos se andar com a Bíblia debaixo do braço, também não. Senhor, como é que saberão que nós somos teus discípulos? É se vocês se amarem uns aos outros, como eu vos tenho amado, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, com a mesma prática, com a mesma ação. É assim que saberão que vocês são meus. Esta é a marca para estar dentro da arca. É preciso amar quem está do teu lado dentro da arca. Oh, aleluia. O amor não procura os seus próprios interesses. Louvado seja Deus. Arca é lugar de amor, de comunhão. Arca é lugar de fé. Bendito seja Deus. Como é? A fé é a certeza, a fé é a convicção, porque diz a palavra que entra Noé na arca. Veja o versículo 4 do capítulo 7. Porque passados ainda 7 dias, veja, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Saber que está chovendo 40 dias dá.
Glória a Deus. Você está dentro da arca e a chuva está descendo. Glória a Jesus. Ainda bem que ela foi toda calafetada de betume. Glória a Deus. Mas você vê, sabe que está chovendo. Você vê as águas sacudindo, levando a arca. Oh, aleluia. Você sabe que está chovendo. Você escuta a chuva. Aí não é tão difícil. Agora difícil é os 7 dias. É que Noé entra na arca e a palavra diz, vai passar 7 dias. Noé entra na arca, fazia calor. Noé entra na arca, estava quente. Noé entra na arca, a porta é fechada, só tem uma janela no 3º andar. Oh, aleluia. E cadê a chuva? Noé, primeiro dia, não tem chuva. Todos dentro da arca. A família dentro da arca. As vidas que Deus está preservando estão dentro da arca. Todos separados da sociedade lá fora que escarnece, mas dentro da arca. A sociedade sabe que Noé é a sua família e aqueles que Deus está preservando a vida estão dentro da arca. Mas aí começa, cadê Noé a chuva? Noé, cadê a chuva? Cadê a água? Está fazendo calor, Noé. E o calor está só aumentando, Noé. Noé, você está louco. Sai de dentro da arca, Noé. Você perdeu o juízo, Noé. Passa o primeiro dia, mas Noé não arreda. Oh, aleluia. Não é como Jó vai dizer, eu sei em quem tenho crido. O meu Deus por fim se levantará sobre a terra. Chega o 2º dia, nada de chuva. E Noé vai precisar crer. A fé de Noé tem que estar viva na espera. A palavra diz que demorando o noivo e tardando o noivo, as virgens que esperam vão se desalentando. As virgens que esperam, as pálpebras vão pesando. As virgens que esperam vão desacreditando, vão desfalecendo na espera. A palavra diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E alguém vai esfriando, e alguém vai ficando sonolento, e alguém vai mudando o comportamento, porque a espera, a palavra diz, esperei. Como é que eu espero dentro da arca? Esperei com paciência no Senhor. Eu esperei porque eu creio. Eu espero porque creio. Eu espero porque o meu Deus, Ele é responsável pelo que Ele fala. Eu velo dizer na minha palavra, eu velo pela minha palavra, para cumprir a minha palavra. Se Deus falou, está falado. Aleluia. Vai passar o céu, a terra, mas essa palavra se cumpre. Cada vírgula, cada ponto, cada versículo dessa palavra se cumpre. É isso que Noé guarda no coração. É como acontece com Elias. E não chovia sobre a terra 3 anos e meio. Ele diz, Acabe, Deus vai mandar chuva. Está tudo seco, Elias. Como é que ele vai mandar chuva? Eu vou subir ao monte para orar. E ele vai orar. E enquanto ele ora, diz ao moço, olha para a banda do mar, vê se algo está acontecendo. E o moço vai e Elias ora. Mas a oração de Elias tem um comportamento diferente. A oração de Elias tem um movimento diferente. Que movimento é esse? É que Elias pega o rosto e coloca entre os joelhos. Ele está falando assim, não é o que a vista me diz, não é o que o ouvido me diz, é o que a fé me revela ao coração. E ele ora fechado, ele ora como que dentro da arca do Senhor, e ele clama ao Senhor, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O moço vai uma vez e diz, nada está acontecendo. Vai de novo, ele vai e volta, nada está acontecendo. Mas Elias está crendo, Noé está crendo. Vai no 4º dia, vai no 5º dia, vai a 5ª vez, vai a 6ª vez, nada está acontecendo. E na 7ª, o moço volta para dizer ao homem de Deus que ora, ao homem de Deus que crê nas promessas, na palavra, na infalível, na inerrante palavra de Deus,
tem uma nuvem pequena, é do tamanho da mão de um homem. É a mão de Deus estendida, é a mão de Deus estendida. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa operar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Dentro da arca, eu preciso crer, dentro da arca há um tempo de espera. Nós estamos vivendo como igreja em Cristo um tempo de espera. Noé está dentro da arca, a igreja está em Cristo e a igreja espera. Aquele que disse em João 14: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, não for assim eu vos teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos tiver preparado lugar, voltarei, oh glória, voltarei, tornarei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vai escrever o apóstolo São Paulo na carta à igreja de Tessalônica, primeira carta, capítulo 4, versículo 17: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e trombeta de Deus, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados ao encontro deles nas nuvens, ao encontro do Senhor nas nuvens, oh glória, e estaremos para sempre com o Senhor. Há um tempo de espera, há um tempo para aguardar, há um tempo para esperar, e a virgem se cansa na espera. Por isso escreve o apóstolo Paulo: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Eu não vou olhar para o tempo, não vou olhar para as nuvens, mas eu vou olhar para Jesus. Quem fica olhando para o tempo jamais lançará semente, jamais semeará. Eu não olho para o tempo, eu olho para Jesus. Eu fixo o olhar em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Aquele que prometeu: eis que presto venho, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Há um tempo de espera dentro da arca. A palavra de Deus vai revelar, ela vai nos dizer no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreve São Mateus. E Mateus escreve para Israel, para os judeus. Ele escreve para aquela cultura judaica. No capítulo 24, no versículo de número 36 diz, é o Senhor falando: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Oh, aleluia! É preciso entrar na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Alguém diz: quem crê nisso é louco. É o ser humano racional, um é tomado e o outro é deixado. Quem sabe o que foi deixado tem anel de doutor, fez curso de filosofia, acredita em ideologias. Um é tomado porque creu, um é tomado porque creu. O outro ficou com as suas ideologias, ficou com os seus diplomas, ficou com as suas crenças e ficou. A palavra diz que os irracionais, um leão e uma leoa,
chegou sobre eles o Espírito de Deus. Um não é tomado e o outro é deixado, mas os dois vão entrar na arca. Bendito seja Deus. O Espírito de Deus vem sobre dois animais, macho e fêmea. Um não é levado e o outro fica, mas ambos são sensíveis à influência do Espírito de Deus, e os dois entram na arca, mesmo sendo seres irracionais. Aos racionais, a palavra de Deus diz: ouvindo a voz de Deus, não resistais ao Espírito do Senhor. O homem quer resistir, sendo racional, ao Espírito de Deus, mas esta palavra é fiel, esta palavra é verdadeira. Mas é perguntado aos racionais: quem deu crédito à nossa pregação? A quem foi manifestado o braço do Senhor? É preciso crer. O crer vem pelo ouvir, e ouvir as verdades da palavra de Deus. Bendito seja o seu nome. Dá ouvidos à palavra de Deus. Entra Noé, e na arca Noé espera, e no 7º dia, passados os 7 dias, como disse o Senhor, ainda 7 dias, e a chuva começa. 7 dias, as fontes subterrâneas da terra são rompidas. Aquilo que Deus ordenou lá no começo do Gênesis, separando a porção seca das águas, essa ordem é desfeita, e as águas tornam ao estado anterior. As fontes subterrâneas, a ciência já provou que no subterrâneo da terra tem mais água do que nos oceanos. As fontes subterrâneas vão abrir, vão romper, e a chuva vai chover. Abrem-se as comportas dos céus, abrem-se as fontes subterrâneas, e toda a terra, 40 dias e 40 noites, e todo o fôlego de vida é tomado, e toda a vida que vivia sobre a terra desaparece. Bendito seja o nome do Senhor. A ciência demonstra que o dilúvio não é uma história da carochinha. O dilúvio não é algo, uma alegoria que se prega, não. Há provas científicas do dilúvio. Os estratos da terra, quando alguém corta a terra e percebe que existem diferentes camadas uma da outra na terra, e se pergunta como estas camadas foram formadas. E quando corta mais adiante, muitos quilômetros à frente, e encontra o mesmo padrão de camadas, fica evidente que apenas uma grande enchente poderia precipitar camada após camada, camada após camada. Detalhe: isso acontece em todos os estratos e em todos os continentes da terra, demonstrando que o dilúvio foi universal, o dilúvio foi total, o dilúvio cobriu toda a terra, porque Deus diz na sua palavra: vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra vai se cumprir. Bendito seja o nome do Senhor. Há muitas evidências do dilúvio, não me deterei nelas, mas o dilúvio é uma realidade científica e é uma realidade bíblica. Louvado seja o nome do Senhor. Quem entra na arca precisa crer. É lugar de comunhão, é lugar de espera. Nós estamos esperando, bendito seja o nome do Senhor. Mas a arca também é um lugar de aproximação, porque passado o tempo, diz o versículo 24 de Gênesis 7, e prevaleceram as águas sobre a terra por 150 dias. 150 dias prevaleceram as águas. E então o versículo 1 do capítulo 8 é escrito: e lembrou-se Deus de Noé. Deus não se esquece de quem está dentro da arca. Louvado seja Deus. Deus não esquece de você. Entrei na arca com os meus filhos. Eu entrei na arca com a minha esposa, com as minhas noras, com os meus filhos.
Deus não esquece de você. Você é a menina dos olhos de Deus. A arca pode não ter leme, porque a mão de Deus é quem guia a arca. A arca não tem capitão terreno, porque o capitão da arca é Deus. Deixa eu dizer para você, a arca não naufraga. Não é o Titanic que alguém dizia nem Deus afunda. Não, a arca não é projeto humano. A arca é projeto de Deus. Ela não afunda, porque o Senhor mesmo é quem guia ela. O Senhor mesmo é quem sustenta ela. Ele mesmo dirige ela. Ele mesmo é o capitão da arca. E a arca aonde Deus está não afunda. E lembrou-se Deus de Noé. Pode ser grande a tempestade, e lembrou-se Deus de Noé. Grande é o furacão, e lembrou-se Deus de Noé. A arca é sacudida neste mundo, nas águas bravias do mar deste mundo, do mar da política, no mar jurídico, no mar espiritual. A arca é largada, lançada de lá e para cá, e é afrontada e confrontada, mas Deus é quem cuida da arca, Deus é quem preserva a arca, Deus é quem... ela é a menina dos olhos de Deus. Bendito seja o nome de Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem entra na arca tem salvação. Quem entra na arca é preservado da destruição. E deixa eu dizer mais, quem entra na arca é conservado. É melhor ser conservado dentro da arca, disse o nosso pastor presidente, a estar podre do lado de fora. Oh, eu e a minha casa, eu e a minha família, na presença do Senhor nosso Deus. Dentro da arca tem salvação, dentro da arca tem preservação, dentro da arca tem conservação. Oh, aleluia, o fundamento é o mesmo, a doutrina é a mesma, a santidade é a mesma, o poder é o mesmo, a glória é o mesmo, o cabeça é o mesmo, o nome dele é Jesus. E ele disse, esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Não é se o dilúvio tem grandes ondas ou grandes vagas, é se você está dentro da arca que importa. É se você está em Cristo, é o que importa. Ele conserva, ele se lembra de você. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estava com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Tem quietude de Deus no meio do dilúvio e no meio da tempestade, porque Deus não se esquece de você. Oh, aleluia. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve. Sabe por quê? Porque a porta que ele fecha, ninguém abre, e a que ele abre, ninguém fecha. Ele abriu a porta e houve inundação, ele fechou a porta e a terra vai secar outra vez. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. E nós chegamos no capítulo 8, ao versículo 16, 15 e 16, porque o Senhor fala com Noé dizendo, então falou Deus a Noé dizendo, sai da arca. Oh, aleluia. Há um tempo de espera e há um tempo de saída da arca. Sai da arca. Noé entrou pela porta, mas quem entra pela porta não entra num beco sem saída. Entra e encontra saída, entra e encontra salvação, entra e encontra pastagens. Jesus diz, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e será salvo, entrará e vai encontrar pastagens. Tem entrada e tem saída. Jesus é entrada para a salvação, Jesus é entrada para a preservação, Jesus é entrada para a conservação, e Ele é a saída para uma nova vida. Ele é uma saída para o novo tempo. Sai da arca, tu com tua mulher. E aqui mudou a ordem, porque para entrar, entrou Noé com os filhos e a mulher.
cuidando. Lá dentro da arca, oh glória a Deus. Lá dentro da arca, aleluia, Deus faz aproximação. Lá dentro da arca, o cuidado de Deus. Lá dentro da arca, a transformação que vem de Deus. Entra Noé, olha como ele sai, tu com a tua mulher. Os teus filhos com as mulheres dos teus filhos. É dentro da arca que eu e a minha esposa, eu, os meus filhos e as minhas noras e os meus netos, aleluia, estamos debaixo do cuidado de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O teu trabalho é trazer para dentro da arca, e o trabalho de Deus é fazer a transformação que você não pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Sai Noé com a esposa, o casamento está bem. Sai os filhos de Noé com as suas esposas, o casamento está bem, porque na presença do Senhor vai tudo bem. Louvado seja Deus. Aleluia, todos são preservados. Aleluia, somos comum. Eu encerro aqui e perfeito. Mas guarda, mas mesmo assim o Senhor nos... Fora da arca a graça, fora da arca a revelação, fora da arca a palavra para ser crida, para ser obedecida. Mas é preciso entrar na arca. Eu te convido a entrar na arca, porque é dentro da arca que tu serás salvo. É dentro da arca que tu serás preservado da destruição que virá sobre toda a terra ainda. E não será mais no dilúvio. Deus colocou o seu arco no céu. O arco que está no céu não é do abecedário que reivindica ele. O arco que está no céu é de Deus. Bendito seja o seu nome. Ele colocou o arco no céu, dizendo: não destruirei mais a terra com dilúvio. Mas o Senhor Jesus vai revelar. A palavra de Deus vai revelar, Apocalipse vai revelar que a destruição desta terra será com fogo. Aleluia, louvado seja Deus. Mas assim como Noé, a esposa de Noé, os filhos de Noé foram preservados do dilúvio, Deus quer preservar a tua alma. Deus quer preservar você da destruição que há de vir sobre esta terra, porque a iniquidade tem se multiplicado nos dias do fim. O apóstolo Paulo vai revelando na carta a Timóteo: os homens serão irreconciliáveis, inimigos de Deus, aleluia, inimigos de pais, de mães, amantes de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. A iniquidade vai se multiplicar, o espírito do anticristo está aí a se revelar, mas a igreja vai ser preservada. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja será guardada em Cristo Jesus. A trombeta vai tocar, a igreja vai subir e o Senhor te quer ver lá. Oh, aleluia! Como farei para ser salvo? Perguntou o carcereiro a Paulo na prisão em Filipos. E a resposta enfática de Paulo foi: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê que Jesus é a porta. Crê na salvação que Ele estatuiu para você com o seu sangue e a sua vida lá na cruz do Calvário. E será salvo tu e a tua casa. Salvação é um projeto de Deus para você e para a sua casa. Ele tem um novo céu para você. Ele tem uma nova terra para você. No livro do Apocalipse, as revelações de João, no último capítulo, há um convite enfático feito para você, feito para a tua alma, direcionado a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus vai revelando, oh, aleluia, aquilo que o Senhor declara, aquilo que o Senhor anuncia. No versículo 7 do capítulo 22 diz: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. João, como Noé, viu e ouviu Deus e as revelações. E havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Sabe, ele vai adorar o anjo, a criatura. Olha o que acontece.
E disse-me, tem muita gente adorando anjo. Ô glória, tem gente que não precisa nem ser anjo, basta ser gente. Ô glória, beato, beata. Canonizado, canonizada, já está se prostrando. João, ele se prostra diante de um anjo. Mas quando ele se prostra, versículo 9 diz assim, olha. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. E diz o anjo para ele, até o anjo prega nessa hora, adora a Deus, é Ele que salva, adora a Deus, é Ele que redime, adora a Deus, Ele é a porta para você. Ninguém te ama como Deus. Olha para a cruz, é a evidência que Ele te ama. Ninguém te ama como Deus, adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo, é o nosso tempo. Noé passou, o dilúvio passou, esta palavra, esta revelação é para este tempo nosso. Quem é injusto, diz o versículo 11, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Dentro da arca tem santificação para você. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Ficarão de fora da arca, de fora de Cristo, de fora da salvação, de fora da preservação, da conservação de Deus. Ficarão de fora, versículo 15, Apocalipse 22. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Olha quem fica de fora, presta atenção: os cães e os feiticeiros e os que se prostituem e os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, que não anda na verdade. Versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E aqui tem um convite para você. Versículo 17, e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça. É a graça, é a graça. A salvação é graça de Deus, não é merecimento nosso. E quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja com todos. E todos dizem amém. Shalom, Shalom, Brasil.